Será que realmente você está anunciando da forma correta no Meta Ads em 2025? É isso que a gente vai aprender agora. Bom, muito tem se falado ultimamente a respeito das mudanças pela qual o Meta Ads tem passado, né? Falando de inteligência artificial, de machine learning, a importância dos criativos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos entrar no detalhe para você entender exatamente como isso está funcionando, como o algoritmo do Meta Ads está funcionando e como você pode se beneficiar disso ao usar da forma correta, tá bom? Então, agora a gente vai falar dessas mudanças. Então, né, tem gente que ainda está usando a estratégia de 2020, até de antes. Você vai entender por que não funciona mais. Como funcionava, como sempre funcionou, né? Quem já faz anúncio há muito tempo sabe disso. Então, segmentação granular era o foco principal. Então, o que é segmentação granular? É aquela segmentação detalhada, né? Quando a gente ficava ali colocando diversos interesses, diversos comportamentos, procurando saber exatamente qual a idade do público, né? Qual a localização. Os mais antigos até vão lembrar quando tinha o Audience Insights, não é o mesmo Audience Insights que existe hoje, mas era um que a gente conseguia ver no detalhe. Esse público lê mais tal revista, lê mais tal jornal, assiste tal programa de TV. Então, e a gente ficava ali criando aquele público detalhado para poder ter anúncios que performassem bem, tá? O Pixel do Facebook, ele era, vamos dizer que um dos atores principais em relação à otimização de público, né? Ele funcionava ali 100% coletando os dados completos do navegador, tá? Guarde essa informação aí. O Pixel ele coletava todos os dados por meio do navegador, tá bom? E o que a gente fazia no passado era testes AB básicos, né? Entre imagens, títulos. Então, era muito mais técnico o jogo ali do que criativo mesmo. Não se tinha a necessidade de fazer, tanto que você via criativos aí. Eu mesmo já fiz dos mais terríveis aí, que convertiam muito bem, e você vai entender por que isso mudou drasticamente, principalmente de 2024 e 2025. Bom, a grande virada de chave começa aqui, né? A mudança de jogo no iOS 14. O que aconteceu? A Apple resolveu chutar o balde, né? Então, com essa atualização, ela implementou medidas rigorosas de privacidade, né? Ela passou colocou um bloqueio, né, no rastreamento ali dos usuários da Apple, né? E que é bastante gente, principalmente da parcela da população de pessoas que compram pela internet. Com isso, se perdeu aproximadamente 60% dos dados do Pixel, tá? Isso é muita coisa. Tá? E com isso, houve uma queda significativa aí na performance das campanhas, dificuldade de rastrear as ações pós-clique. Tivemos também os adventos aí da nova lei, né, de proteção de dados. Tudo isso dificultou com que o Meta Ads conseguisse coletar os dados e informações por meio do navegador, como funcionava antes. E qual foi a solução, né, a primeira solução que a Meta proporcionou? Foi o que eles chamam de KPI, né, ou Conversions API. Então, como é que funcionava? Como eu falei, o Pixel tradicional, o rastreamento era todo via navegador, tá? Só que houve esse bloqueio, né, da Apple, a nova lei de proteção e tratamento de dados. Então, como é que funciona esse KPI? A transmissão é direta de dados do servidor da Meta, contornando esses bloqueios do navegador, tá? Você vai entender mais como é que funciona isso. Então, usando o Pixel mais KPI, essa combinação recupera até 20% dos eventos perdidos e melhora bastante a performance, né? Então, essa KPI ela pode ser implementada tanto com um site próprio, servidor próprio, se você trabalha, ou no caso de nós aqui, né, que trabalhamos como produtores, afiliados, você vai integrar lá direto na plataforma de vendas, né? Seja Hotmart, Qlify, Page, Monetize, ou quem usa Shopify também, você consegue fazer a integração ali, né? Você sempre tem o token, né, da Meta que a gente insere lá dentro. Aquilo ali nada mais é do que a gente fazendo a conexão entre servidores para troca de dados, ok? E com isso, fica muito mais assertivo ali, aqueles dados que não poderiam ser captados antes, por causa desse bloqueio de informações, a Meta traz essa solução para nós, tá? Agora, o negócio começa a ficar sério, né? O poder da inteligência artificial no Meta Ads. Então, o algoritmo, ele evoluiu muito, né? Antes, como é que funcionava? Segmentava o público, como eu falei aqui, criativos, né, de fazer os anúncios, as pessoas iam tomando ações nesses anúncios, né, como clicar, compartilhar, ações negativas, como ocultar, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí o pixel ia sendo alimentado com informações e a campanha ia otimizando, né, o conjunto de anúncios ia otimizando. Você vai entender também de uma vez por todas como é que funciona otimização de campanha, otimização de pixel aqui nesse vídeo, tá? Só que nesse meio tempo entrou a inteligência artificial e também o machine learning do Facebook, também a gente vai falar nisso, ou melhor, do Meta Ads, que ela prevê quem vai interagir com o seu anúncio. Então, a forma de otimização mudou, tá? Então, guarde isso aqui, ó, essa tela aqui é muito importante. A fórmula do sucesso no leilão de anúncios, tá? Que é o Ad Rank é igual, ou seja, o posicionamento do seu anúncio no ranking de leilão do Meta Ads é igual ao bid versus Estimated Action Rate versus Ad Quality. Tá? Perdoem meu inglês, que estão vendo que não é grande coisa. Então, o que é o bid, né? É o lance, vamos dizer assim, é quanto você está disposto a pagar pelo resultado desejado, seja manualmente ou com lance automático. Isso aqui, mais de 90% das pessoas trabalham com lance automático, né? Então, você deixa na mão do Meta Ads isso. Agora, aqui, o negócio começa a ficar mais sério. Então, o que é esse Estimated Action Rate? É a probabilidade calculada pela IA
diz que um usuário realizará a ação desejada ao ver seu anúncio, tá? Então, você faz um criativo, ele começa a entregar e, movido pelas ações que o usuário toma em relação àquele anúncio, seja o tempo que ele passa visualizando, seja uma reação, a IA do MetaEds começa a estimar ali o que o usuário vai fazer. E também pelo comportamento, né, anterior do usuário dentro da plataforma, a inteligência artificial estima o que o usuário vai fazer ao ter contato com o seu anúncio. Isso aqui, ó, isso aqui é muito importante. Guardem essas duas palavrinhas aqui. É o Ad Quality, ou seja, a qualidade do anúncio, que é a avaliação da meta sobre a qualidade e a relevância do seu anúncio para o público-alvo. Isso aqui é muito importante. Vou explicar melhor por quê. Aqui, agora. Então, essa é uma métrica crucial, que determina o custo e o alcance dos seus anúncios. Tá? Anúncios com baixa qualidade custam mais caro para serem exibidos. Então, vamos lá. O que todas as plataformas, desde sempre, querem? Proteger a experiência do usuário dentro da plataforma. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o finado Orkut. Né? Tinha um monte de coisa lá, tinha propaganda, era meio ali, não tinha muito filtro do que podia, o que não podia, e no final das contas acabou, assim como outras redes sociais também acabaram. O antigo Facebook, virou Meta depois, já está aí há uns bons anos, também com ele o Instagram, depois o WhatsApp, e você pode ver que todas as plataformas hoje, elas têm suas políticas, e políticas até bem rigorosas. Né? No TikTok, por exemplo, qualquer coisa que você comenta ali, uma palavra um pouquinho mais, ele já bloqueia a tua palavra. Tudo isso para proteger a experiência do usuário. O usuário, quando ele está usando a plataforma, ele não pode se deparar com alguma coisa que torne aquela experiência ruim. Por exemplo, discurso de ódio, imagens ali, de repente, pornográficas ou de violência explícita, ou conteúdos de baixa qualidade, ou conteúdos que possam levar a pessoa a ser direcionada para um conteúdo enganoso, de golpe, de fraude, enfim, pode ser uma série de coisas, tá? Então, tudo que as plataformas fazem, em termos de políticas, né, de anúncios também, visa proteger a experiência do usuário dentro da plataforma. Quanto mais tempo o usuário passar ali, mais, né, ele vai continuar, mais ele vai consumir ali produtos também, e com isso, né, a plataforma ganha e ela continua se mantendo viva. Né? Por isso que hoje essa métrica do Ad Quality Score é tão importante. Tá? Então, vamos lá. Você fez um criativo, tá? E aí, você fez lá, e não ficou legal, e ele não está sendo nada relevante para o público. Né? Então, pessoas veem ali e passam direto. Ou, mais do que passam direto, às vezes ocultam, colocam que não querem mais ver aquele anúncio. Tá? Isso daí, ele funciona como uma taxa de feedback negativo. Isso baixa esse score do teu anúncio. E o que acontece com isso? Ele fica caro. É como se o MetaEd estivesse dizendo assim, olha só, você está produzindo um conteúdo que não é relevante para o meu público, ou até mesmo que, de certa forma, incomoda o meu público, é desinteressante para o meu público. Então é o seguinte, você até pode anunciar aqui, só que você vai pagar bem caro para isso. Basicamente, é assim que funciona, tá? Então, por isso que a gente fala hoje, né, da questão do hook ali, dos primeiros 3 segundos, de o teu criativo prender a atenção do usuário rapidamente, dele interagir, por isso que o conteúdo precisa ser nativo, né? Isso é algo que, né, eu já falei muitas e muitas vezes. Ninguém, quando acorda de manhã, acordei, sei lá, preciso comprar um sapato. Eu vou e penso, poxa, hoje eu vou até o Meta para comprar um sapato. Hoje eu vou no Instagram comprar um sapato, no TikTok. Ninguém faz isso, na verdade. As pessoas, quando querem esse tipo de coisa, vão no e-commerce, vão no Mercado Livre, enfim. Quando o usuário está numa rede social, o que ele está buscando? Está buscando entretenimento, está buscando interagir com outras pessoas, ver meme, né, interagir com amigos, ver uma notícia, enfim, coisas ali que sejam ligadas a entretenimento. Os anúncios, as vendas que acontecem dentro das plataformas, elas são muito mais por uma questão de impulso. Né? Então, por isso que o teu anúncio ele tem que parecer nativo daquela plataforma. O que é um anúncio nativo? Você está lá no TikTok, né? Puxando lá os vídeos, pulando para cima. Quais são os anúncios nativos ali? O que você vê ali normalmente? Não é uma pessoa geralmente fazendo ali alguma coisa, mostrando uma atividade, uma dancinha, um corte de podcast, não é isso? Então, lembre-se disso. Quando você fizer um anúncio, ele não pode ter cara de propaganda. Grave isso. Né? Às vezes tem alunos que mostram para mim anúncios lindos e, nossa, muito bem feito. É tão lindo que tem cara de propaganda. Então, quando aquele anúncio aparecer para aquela pessoa, o que ela vai fazer? Não, propaganda. Vou pular. Né? Porque as pessoas, quando elas estão ali nessas redes, elas não querem propaganda. Então, o teu anúncio ele tem que parecer algo natural. Que muitas vezes a pessoa clicou, foi para uma página, ou foi para um WhatsApp, ou para algum outro lugar, se interessou e acabou comprando. Mas ela foi capturada pelo conteúdo, não pela propaganda explícita. Então, grave essa informação, isso é muito importante. Tá? E vai fazer toda a diferença em você conseguir vender, ter resultados e na qualidade do teu anúncio. Tá? Então, frequência de exibição também importa, quer dizer, de repente você foi lá e segmentou um público, né? Mesmo hoje em dia, a Meta recomendando que você não faça isso. Você segmentou e colocou um público bem pequeno. E o teu anúncio começa a ficar massivo, aparecendo muitas vezes para pessoas. As pessoas vão, né,
encher o saco, vão começar a ocultar o teu anúncio, isso vai baixar ali a pontuação do teu anúncio, né? Já foi criativo genérico, já falei um pouco também desse tipo de criativo que ou não parece propaganda ou é um criativo desinteressante para o público. Tá? Tudo isso faz escolhe aqui, essa pontuação do anúncio cair. E aqui, se isso aqui estiver baixo, você perde dinheiro. Tá? Formas que você pode avaliar isso daqui, por exemplo, é o CTR. Né? O que é o CTR? É o número de pessoas que viu o teu anúncio versus o número de pessoas que clicou, que tomou uma ação em relação àquele anúncio. Então, CTR alto significa que o teu anúncio está sendo relevante para aquele público, né, que está engajando, o pessoal está interessado. Um CTR baixo significa que esse teu anúncio não é interessante para o público, tá? Vamos seguir. Então, o criativo é o novo targeting, né, a nova segmentação, é o novo público, né? Porque a IA aprende mais pelo criativo do que pela segmentação manual. Então, vamos lá. Explicando isso aqui de forma um pouquinho mais detalhada. Como eu falei, antes fazia o anúncio, à medida que os eventos iam acontecendo ali no site e tal, ia ganhando inteligência o pixel e ia otimizando a campanha. Hoje, essa otimização começa muito antes. Né? Então, baseado no que o teu criativo entrega e nas ações que as pessoas tomam em relação a ele, a IA já vai aprendendo, tá? Já vai começando a entregar o teu criativo para o público certo, para o público que tem mais probabilidade de interagir com aquele criativo. Tá? E depois que as pessoas começarem a tomar as ações ali, seja baixar um conteúdo, seja visualizar uma página de destino, seja comprar, aí o pixel ele passa a ser alimentado também. Tá? E aí também continua otimizando a tua campanha. Mas percebe que existe agora um outro tipo de otimização que não só mais por meio do pixel. O seu criativo, isso aqui é muito importante, hein? Ele tem esse papel de dar uma primeira otimização na tua campanha, vamos dizer assim, conduzir a tua campanha para que ela seja otimizada pelo pixel depois lá no conjunto de anúncio. Então aqui, ó, o criativo ele determina naturalmente quem interage com o meu anúncio. A IA detecta isso e consegue fazer isso muito rápido. Né? Então aqui, ó, a IA analisa padrões, né, de comportamento e interação, melhora o EAR, que a gente viu ali, melhora o ranking e menor o custo por resultado. Então, duas métricas muito importantes. Falei aqui do CTR e falo também do CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões. Então, é quanto você pagou para o teu anúncio aparecer ali para 1000 pessoas, tá? Não necessariamente 1000 pessoas diferentes, tá? Aí a gente está falando do alcance. Então, geralmente, CTR baixo é diretamente proporcional a CPM alto. Gravou isso? Ou seja, CTR baixo, ou seja, anúncio desinteressante para o público, é diretamente proporcional a CPM alto, custo do leilão alto. Enquanto que um CTR alto, ou seja, anúncio interessante, faz com que o CPM fique mais baixo. Ou seja, faz com que eu pague mais barato para estar aparecendo. Tá? E a entrega otimizada. Então, à medida que esse ciclo, né, vai ocorrendo, o anúncio vai sendo exibido para pessoas com comportamento similar e que tem mais probabilidade de realizar a ação que você quer no teu anúncio. Então, eu falei bastante de criativos, quais são os criativos que funcionam muito bem atualmente? Então, lembre do que eu falei a respeito dos criativos nativos, né? Então, formatos de alto desempenho, conteúdo estilo podcast, conversacional. Esse converte muito, tá? O pessoal está fazendo direto aí com IA e tudo mais, ou às vezes tira mesmo um corte real do podcast e tal. Isso converte bastante. Reviews e depoimentos autênticos também converte bem. Adaptações de rios virais. Então, às vezes, você pega um corte ali de determinado vídeo, vai lá, faz uma montagem, edita, de modo que aquele criativo prenda a pessoa, né? Faça com que a pessoa engaje, também funciona muito bem. Conteúdo inspirado em páginas de fofoca, né? Então, aquele conteúdo que parece notícia, meio sensacionalista, meio que gera curiosidade, também vai muito bem. E narrativa com estrutura clara, né? Aqui a gente pode dizer que é aquele conteúdo mais estilo documentário, sabe? Aquele vídeo mais bem produzido, não com cara de propaganda, mas que a pessoa vê ali que realmente está contando uma história, vamos dizer assim, tá bom? Então, com criativos estratégicos, o algoritmo aprende e otimiza muito mais rápido do que qualquer segmentação manual que você possa fazer hoje em dia. Então, o grande responsável, o principal responsável pelo sucesso das campanhas hoje são os criativos. Tá? Esqueça aquela história de ficar duplicando conjunto, fazendo 1 milhão de conjuntos. Isso não é mais o que funciona atualmente. Tá? Então, como é que eu devo trabalhar essa questão dos criativos? Volume e variação, a estratégia vencedora. Grave isso aí também. Vou explicar um pouco mais sobre isso, mas vamos lá. Atração. Então, primeiro, criativos que captam a atenção e geram o interesse inicial. Lembra que eu falei que a otimização começa lá no criativo, com inteligência artificial, à medida que depois os eventos começam a acontecer, começa também a haver otimização no pixel e nos conjuntos de anúncios. Qualificação, então, conteúdo que educa, demonstra valor para o público certo, já falamos disso aqui, o que culmina na conversão. Então, os criativos que incentivam a ação desejada e fecham a venda. Tá? E por que fala aqui de volume e variação? Agora você vai entender. Tem algo que eu costumo chamar de escala por criativos, que é o seguinte: muitas vezes, né, que nem aqui, ó, aqui ele está falando aqui basicamente de 3 tipos de criativo
e também de 3 momentos distintos do funil de vendas, onde o cliente se posiciona. Então, aqui, por exemplo, atração. Criativos que captam a atenção e geram interesse inicial. Então, é aquela pessoa, né, aquele lead que não te conhece, não conhece o seu produto, tá ali e aí eu pego e aí você pega e faz só anúncios aqui dessa etapa do funil de conversão, né? Vamos supor, se for um produto físico encapsulado, foto do pote e tal, o produto resolve esse problema com a promessa agressiva. Quer dizer, a pessoa não conhece o seu produto, nunca viu o seu produto e você vem com esse anúncio aqui para ela. Pode sair uma outra conversão? Pode, mas não é o natural. O natural é que as suas campanhas fiquem muito caras. Por quê? Porque você não está, os criativos não estão atendendo aqui a todas as etapas que o funil precisa ter. Então, o que você precisa fazer? E aqui é muito claro, tá? Quando os objetivos de campanha do Facebook, inclusive, traduzem isso aqui também. Tá? Mas você pode até fazer todas as campanhas para vendas, ou não, aí depende, vai de estratégia. Mas você precisa ter uma variedade, estou falando de volume e variação, tá? Vamos falando de variação primeiro. Criativos que captem atenção. Então, você não vai ter só criativos ali que já... Não, faça com que a pessoa descubra o seu produto. Ela nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar do seu produto, e ela está ali navegando e se deparou com um vídeo, geralmente, que está falando sobre algo ali, está introduzindo um assunto, e ali ela vai ter a primeira contato com o seu produto. Então, a gente pode chamar isso aqui de descoberta, pode chamar de reconhecimento, né? Então, legal. Dificilmente ela vai comprar aqui nessa etapa, tá? Dificilmente ela vai comprar aqui, essa etapa não é para isso. Depois vem a qualificação. Aí aqui ela está no meio do funil, vamos dizer assim. Ela vai ver outro criativo seu, então lembra, antes ela não te conhecia. Agora ela te conheceu, ou conheceu o seu produto. Legal, mas não está pronta para comprar ainda. Então, vai aparecer para ela um outro criativo, ou outros criativos, que vão estar aqui na etapa de qualificação. Então, já é um conteúdo um pouquinho mais aprofundado sobre aquele produto, que demonstra valor para o público, né? A pessoa já, opa, legal, vi esse produto, né? Não estava pronta para comprar ainda, aqui eu já começo a considerar a possibilidade de comprar. E nessa parte aqui já começam efetivamente a sair vendas. Ainda não são muitas, mas já começam a sair vendas, apesar do meu objetivo ainda não ser esse. Até que eu chego aqui, ó, criativos de conversão, que aqui eu já fiz com que a pessoa descobrisse o meu produto, fiz com que a pessoa desejasse o meu produto, e aqui eu fiz com que a pessoa comprasse o meu produto. Tá? Então, hoje, quando você faz uma campanha, ou mais de uma campanha, você tem que ter isso daqui em mente. Então, você tem que ter criativos que atendam a esses 3 momentos do funil. Tá? Isso estamos falando de variação. E volume. Então, eu sempre testo muitos criativos. Tem campanha com mais de 100 criativos, mais de 200 criativos. Por quê? Às vezes, aí a gente precisaria até de um pouquinho mais de tempo aqui, mas vamos lá. Tem alguns criativos que são muito bons, né, que convertem, mas que não aguentam escala. Tá? Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui agora, senão a gente vai longe. Legal. Ou tem outros criativos também que são muito bons, convertem, só que, de repente, teve determinado público que não se conectou com ele. Por isso é importante eu ter um volume de criativos diferentes para passar, às vezes, a mesma mensagem. Porque, às vezes, não que a pessoa não quer o meu produto, mas aquele criativo ali não conectou com ela. Então, precisa de um outro criativo que, de repente, opa, esse aqui casou, sabe? Esse teve a conexão. Então, e eu costumo muito chamar também de escala por criativos. Então, você vai estar sempre gerando criativos novos, né? Não existe, a gente fala muito de criativo campeão, né? Você precisa ter múltiplos campeões, se você quer escalar e ter ROI maior nas suas campanhas, tá? Para sair da fase de aprendizado, o Meta recomenda alcançar 50 conversões por semana, por conjunto de anúncios. Vamos quebrar esse mito aqui também, de novo, já tem um vídeo meu no YouTube de 2019 falando isso, mas as pessoas insistem aí nos mesmos erros aí, né? Meus mitos a respeito do Pixel. Pessoal, não existe Pixel quente, tá? Compartilha o Pixel quente, não existe Pixel quente. Não existe campanha quente, não existe DM quente, conta quente, nada disso existe. A otimização, e aqui eu estou falando, mas para mim é diferente, quando eu compartilho o Pixel, as vendas saem muito mais rápido. Tudo bem, não vou aqui discutir a tua experiência empírica, mas o que eu estou falando aqui é do que diz a documentação do Facebook. O que diz a documentação oficial do Facebook ou do Meta, né? Que o conjunto de anúncios, veja bem, não é o pixel, não é a campanha, é o conjunto de anúncios, ele precisa ter 50 conversões em 7 dias para que ele saia da fase de aprendizado e comece a otimizar. Então vamos lá, vamos botar que eu tenho uma campanha com 10 conjuntos de anúncios diferentes, ok? Independente se está em ABO, se é BO, não importa, eu tenho 10 conjuntos. Vamos botar aqui ABO. Então eu fui lá e coloquei R$50 em cada conjunto de anúncios. Tá? Esse conjunto eu só dupliquei, troquei o criativo, enfim, tenho 10 conjuntos. Coloquei R$50 em cada conjunto de anúncios. Então eu estou gastando R$500 por dia, certo? Eu tenho R$50 em cada um. O que vai acontecer ao final de 7 dias? Dificilmente algum desses 10 conjuntos vai alcançar aqui os 50 eventos de conversão necessários. Mas se eu colocar R$500 em um único conjunto, a chance desse conjunto alcançar as 50 conversões é maior do que um conjunto que só tem R$50. Vocês estão entendendo? Por isso que o jogo não é ficar duplicando conjunto. Quanto mais você divide orçamento, divide força, mais suas campanhas demoram a otimizar.
Por isso que até mesmo os criativos, você pode colocar muitos dentro do mesmo conjunto, né? Um conjunto com mais de um criativo, né? O próprio criativo flexível, que é muito bom, vou depois fazer um vídeo especial para falar sobre ele, mas... E aqui estamos falando de conversões, tá? Pode ser conversão de venda, pode ser conversão de lead, pode ser conversão de visualização de página de destino, existem vários tipos de conversão aqui, tá? Mas falando de venda especificamente, é isso. Se não tiver 50 em 7 dias, ele não vai sair da fase de otimização. O conjunto, não é a campanha. Você tem 4 conjuntos na mesma campanha. Pode ser que um conjunto tenha tido 80 vendas, 80 conversões, e o outro tenha tido 10. Não é a sua campanha inteira que otimiza, é aquele conjunto que teve as 80 conversões é que vai otimizar e os outros não, tá bom? Vamos em frente. Então, o novo cenário do MetaAds. Então, diminui aqui, né, drasticamente a importância da segmentação manual. Na verdade, são poucos os casos onde você deve fazer isso aqui ainda. Você deve deixar a meta, o público advantage, ali, as campanhas advantage, encontrar o melhor público. A eficácia do pixel sozinho também diminuiu drasticamente devido às restrições de privacidade. E o criativo passa, então, a ser o ator principal e que determina o sucesso das campanhas, por tudo que eu já expliquei aqui. Então, o novo jogo do MetaAds, as 3 chaves para o sucesso. Inteligência artificial, né, você vai entender como o algoritmo funciona e como otimizar para ele, né, é o que a gente está justamente falando aqui. Você vai fazer os melhores criativos que você puder e vai deixar a meta trabalhar para você, vai deixar com que a inteligência artificial encontre o melhor público. Aí você fala, Vitor, mas pô, rodou 2, 3 dias e tal, não saiu venda, tá cara a campanha. Calma, ele está encontrando. O que acontece muito também? Ah, pô, num dia saiu venda, no outro não sai. Aí no outro sai muito, no outro não sai nenhuma. O que acontece? Ele está testando ali variações de público. Né? Ele começou, ele está ali entendendo o que funciona, demora uns dias até isso estabilizar. Né? Então, dados integrados, né? O Pixel, mais KPI para maximizar a coleta de informações e os criativos estratégicos. Né? Então, desenvolva múltiplos conteúdos, não terceirize, né, os criativos, né? Tem muita gente, muito aluno que, tô pagando lá, o pessoal está fazendo os criativos. Cara, essa é a parte mais importante das tuas campanhas. Não terceirize, aprenda a fazer teus criativos, porque sempre que eu vejo que alguém terceiriza os criativos, vem aqueles criativos com a cara de propaganda, coisa mais linda, bem feitinho e tal, mas pura cara de propaganda. Então, e tudo que a gente falou aqui até agora foi para que você entenda que o criativo hoje é o ator principal, é 80 a 90% do sucesso das suas campanhas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí desse conteúdo e a gente se vê então no próximo vídeo.